Então, seja todas bem-vindas a mais uma reflexão em torno... Toinho, só meninas, viu, Toinho? Só meninas. Meninas, só tem meninas hoje. Então, sejam todas bem-vindas, sintam-se acolhidas, abraçadas virtualmente. E vamos dar continuidade às reflexões em torno sobre as leis morais. Hoje com a terceira parte, vamos refletir um pouco sobre as questões 637 a 647. Não vamos cobrir todas as questões, mas vamos falar daquelas mais essenciais, mais importantes. Então vamos dar início à nossa reunião com a prece, com a leitura de uma mensagem ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, sobre semeadura. Ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado, no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra. Corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Joana de Ângeles. Então, com a leitura desta mensagem, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e rogarmos as suas bênçãos para o nosso dia, para o nosso estudo. Senhor Jesus, mestre e amigo, que possamos nos colocar como aprendiz das tuas lições imorredoras, do teu imenso amor para com todos nós, que estejamos abertos e receptivos às mudanças que a vida nos pede, pois que a consciência que temos hoje pede algo mais do que pediu em vidas pregressas. Que possamos sentir a suavidade da tua presença, as bênçãos da espiritualidade, que acompanha-nos a todos, a cada lar aqui representado, para que possamos vivenciar contigo o teu Natal, permitindo que a presença de Deus possa se tornar manifesta nas nossas relações interpessoais, na resignação diante dos sofrimentos, no perdão diante das ofensas, na fé diante das adversidades da vida. Que possamos acolher as inspirações que nos chegam para uma melhor compreensão sobre as leis morais que norteiam as nossas vidas para a vida futura, vida de plenitude que nos aguarda a todos. Sê conosco hoje e sempre. Então vamos lá, abram, por favor, o livro dos Espíritos, na questão 637. Antes de entrarmos nas reflexões das questões, eu gostaria de comentar com vocês essa mensagem que eu li no início. Ninguém colhe, diz a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ninguém colhe em seara alheia, que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido. Na outra, corrige o que fez errado e inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar.
Então, Joana de Anjos aqui quer levar-nos a refletir sobre o espírito imortal que somos, que já transitamos muitas existências pregressas e trazemos na alma hoje o reflexo das nossas semeaduras, das nossas experiências vividas, falando-nos que cada um é herdeiro de si mesmo. Nós somos herdeiros da nossa semeadura, mas também somos herdeiros de Deus, herdeiros da sua luz, dos valores nobres que vamos lentamente, gradativamente construindo. Mas tivemos um passado justamente muito sombrio, de muitas experiências negativas e poucas experiências positivas. Por isso que o sofrimento é uma lei aqui neste planeta, porque passamos por provas e expiações. Se a gente só tivesse provas, não tivesse expiações, a gente estaria sempre evoluindo gradativamente. Quando vem as expiações, essas expiações é para a gente mudar de caminho, refazer a nossa caminhada, eleger o que não foi possível elegermos ontem, ressignificar o nosso ontem com a presença do amor, do perdão hoje. Aí ela aqui diz que ninguém colhe em seara alheia, ou seja, que cada um é responsável por si, cada um colhe o que semeou, e que cada um vai usufruir das suas experiências, não vamos usufruir das experiências do outro, não vamos usufruir das conquistas do outro, no sentido de herança em nós mesmos, vamos usufruir da conquista do outro em motivação, né? A motivação que a gente recebe de cada um no seu dia a dia, quando trilhamos o caminho do bem, estamos motivando a nós mesmos, a outrem que nos cerca também, a se sentir motivado, a ter bom ânimo, a confiar, porque nenhum de nós somos deserdados de Deus. Somos filhos da mesma matéria-prima, trazemos as mesmas potencialidades e possibilidades de aprendizado, e no transcurso das reencarnações, Deus vai nos dar os mesmos recursos e vamos alcançar o mesmo fim, que é a vida de plenitude. Mas aqui ela nos chama, o espírito imortal que evolui de etapa em etapa. Ou seja, etapa em etapa, que muitas vezes uma existência tem várias etapas. Mas ela pode aqui estar considerando cada reencarnação uma etapa, né? Mas muitas vezes a gente sai de um ciclo, entra no outro, não é? Encerra um ciclo sombrio e começa um ciclo de luz, né? Um ciclo de aprendizado e de amor. Como aluno educandário, nós precisamos nos colocar como aprendiz, como aluno do mestre, né? Jesus é o nosso mestre por excelência, mas no dia a dia a gente vai aprendendo com outros que nos cercam, porque cada um vai expressando também alguns caracteres divinos, vai expressando pouco da luz que Jesus tem a nos oferecer, né? A gente vai acolhendo um pouco do muito que ele tem a nos oferecer e devemos realmente prosseguir. Aí ela diz, assim, numa existência dá prosseguimento que deixou interrompido. Muitas vezes ficou interrompido, uma mágoa lá no nosso caminho, na nossa existência pregressa, que a gente não externou o perdão. Aí a vida nos convida para que a gente se reencontre, né, com as pessoas ou com espíritos que estão ao nosso lado ainda magoado, ressentido e que devem receber de nós as nossas preces, nossas vibrações, o nosso perdão do ontem, que não foi possível em função de estarmos envolvidos e focados na vida material em detrimento da vida moral. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Então, como nós não realizamos, né, a nossa conquista por amor, hoje nós convivemos com o amor mais que com a dor, mais que o amor, né, que o Natal de Jesus, o nascer do Cristo em nós, possa iluminar as nossas dores, né,
possa iluminar nossas mágoas, nossas culpas, para que nós possamos avançar em busca de uma nova vida. Alguém quer colocar alguma coisa sobre essa mensagem? Toninho, eu queria que você só desse um exemplo sobre expiação e prova, só para eu tirar uma dúvida aqui, na nossa existência. A expiação, ela começa na falta, certo? E ela conclui o ciclo quando aquela falta é superada pela presença do amor, do perdão, da misericórdia, da caridade. E a prova não, a prova é a oportunidade que o Espírito pede a Deus para avançar. Ele escolhe as provas com as quais ele almeja fazer o aprendizado com elas. Agora, que uma expiação também é uma prova, porque ao expiar, a gente está diante de uma prova para nos resignarmos com as consequências da nossa semeadura. Então, se diante da expiação a gente se revoltar por estarmos passando por ela, essa expiação vai aumentar de intensidade. Ela vai aumentar a sua força e os sofrimentos serão maiores no futuro. Como muitas vezes tem pessoas que saem da vida por não acolher as suas expiações. Aí agrava com as fugas, não é? A fuga do suicídio. Então, mas existem outras expiações que a pessoa, por não acolher a expiação, procura compensar pelos vícios do álcool, das drogas e assim se vai. Então, nós precisamos acolher a nós mesmos com imenso amor, né? Como Jesus nos acolhe a todos, olhar para as nossas vidas como Deus nos olha, confiante no futuro que nos aguarda, nos recursos que a vida vai nos oferecendo, e procurar fazer bom uso desse recurso. Tá claro? Deu para entender. Obrigada. Certo. Alguém quer perguntar mais algo? Almir, bom dia. Então vamos às questões. Porque a gente precisa entender que todo dia é dia de semear e dia de colher. Certo? Todo dia Jesus nos convida, a doutrina espírita, a semear. Então, não soubemos semear no passado, mas vem a colheita dessa semeadura desagradável, que é o sofrimento, as expiações. Mas ao lado da expiação de hoje, do sofrimento de hoje, somos convidados a semear o bem. A resignação, o perdão, a paciência, a calma. E semeando, vamos naturalmente alcançando uma colheita melhor no futuro. Esse futuro pode ser próximo ou um pouco mais distante, certo? Vai depender da intensidade da semeadura, porque muitas vezes tem dia que a gente semeia o bem e o mal, né? Aí a própria lei da vida vai ver o que é que sobra nisso, né? Porque muitas vezes a pessoa semeia, lança 10 sementes do mal e 8 do bem. Então, para o dia ainda não ficou crédito, só ficou débito de duas sementes, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado devido para que o bem que a gente coloca seja só amenizar aquele mal que externamos. Mas que haja crédito, né? Que haja a expressão do bem a sobrepor o mal que nós cultivamos, que nós expressamos. Se nós mantermos-nos vigilantes durante o transcurso do dia e chegar no final do dia com a consciência tranquila, agradecendo a Deus pela vitória daquele dia, bom, né? Porque cada dia a gente precisa passar, como nos convida Santo Agostinho, na questão 919, se eu não me engano, 18 a 19, 919, para a gente passar a revista daquele dia.
Porque nós, como somos espíritos imortais, a gente precisa pensar o pensamento, pensar os sentimentos, pensar as atitudes, para que a gente possa ir avançando. E que no dia de hoje seja melhor um pouco do que o dia de ontem. E o amanhã seja um pouco melhor do que o de hoje. Se a gente for avançando, não é? A gente vai evitando expiações para o futuro e fechando os ciclos das expiações pregressas. Tá certo? É um processo, é uma ciência. Então vamos às questões. Vocês entenderam aquela reflexão que a gente fez anteriormente? Que o mal que eu faço, esse é o que me faz mal, não é o mal que as pessoas nos fazem. Tá claro isso? Tá, né? A gente faz isso todo dia. Tem que estar, né? Não, porque há uma tendência nossa em culpar o outro, por isso que a gente tem dificuldade de perdoar o outro. Que a gente acha que o que ele fez é imperdoável. Não é isso? Então, no momento que a gente entende que o mal que me faz, o mal que eu faço é que me faz mal, a gente não vai se inquietar tanto com o mal que o outro nos deseja fazer, porque o problema fica com ele. Ô Toinho, eu não entendia muito bem isso, mas Chico já falava isso, né? Que ele não criava expectativas do outro, ele tinha que se preocupar com ele, com os sentimentos dele. O que o outro sentisse era a evolução do outro. E isso ficava um pouco nebuloso. Mas quando a pessoa vai vivenciando e vai levando as chicotadas, se a pessoa for querendo realmente aprender para uma vida melhor futuramente, não nessa, porque eu acho que nessa a gente só vai semear para ter a colheita. Possa ser que tenha nessa ainda, mas eu pelo menos estou me preparando para a próxima. Sei. Aí você vai entendendo, porque quando você se magoa com outra pessoa, é porque você não é capaz de ter empatia por aquela pessoa, e talvez você fizesse coisa até pior, se tivesse no lugar daquela pessoa. Quando eu comecei a perceber isso, aí foi mudando a minha visão. Porque eu digo, não, se eu fosse aquela pessoa, com o gênio que eu tenho, talvez eu fizesse muito, muito pior. E aí vai mudando, né? Você não cria expectativa para o outro, porque você sabe que o outro tem o caminhar dele. Tem o tempo dele. E você tem que focar em você. Eu acredito muito nisso, assim. Eu estou indo por esse lado. Não sei se está certo, mas eu estou indo por esse lado. Porque se a gente for focar no outro, você esquece da sua vida. Aí talvez perca até sua existência. Sei. Então, a questão, quando se fala do mal que eu faço é que me faz o mal, porque quem está infringindo a lei sou eu. Toda vez quando a gente infringe a lei de justiça, de amor e de caridade, no seu aspecto mais geral, né, quem está sofrendo as consequências. Se o outro infringe a lei, desejando nos fazer o mal, o problema fica com ele, as consequências ficam com ele. Agora, quando alguém me deseja fazer o mal, que eu acolho esse mal, retribuindo o mal que ele deseja com o mal que eu desejo fazer a ele, aí nós ficamos no pé de igualdade. Todos dois infringiu a lei, todos dois vão sofrer as consequências da infração à própria lei. Então, que isso deva ficar claro. Porque se a gente entende isso, a gente vai se propor a perdoar com mais facilidade. Porque o que dificulta o perdão é a nossa arrogância, é o orgulho, é achar que somos superior ao outro, que o outro é o inferior, que o outro não devia ter feito isso comigo, logo comigo, a pessoa se acha, né? Poderia fazer com outras pessoas, mas logo comigo, então a pessoa se acha, está no pedestal.
Aí realmente, quando a pessoa se coloca no pedestal, dificulta o perdão. O perdão não acontece. Para o perdão acontecer, a gente precisa cair do pedestal e se colocar semelhante ao outro. Que eu sou tão inferior como o outro é, eu sou tão doente como o outro é, eu sou tão, né, tão pobre de espírito, no sentido assim de pobreza de luz mesmo, de miséria moral como o outro é. Porque todos nós estamos na mesma escola, planetas de provas e expiações, e que aqui não existe homens superiores. Os que existem são os missionários. Se a gente não tem missão, né? Se a gente não tem essa missão com São Francisco de Assis, com Bezerra de Menezes, com Chico Xavier, né? Com o Espírito, se a gente não tem essa missão é porque somos inferiores. Né? Porque se a gente fosse superior, a gente tinha missão. A gente se colocava como uma Madre Teresa, como uma Irmã Dulce, né, como Mahatma Gandhi, como Divaldo Pereira Franco, e tantos outros. Então a gente não pode estar se enganando. Né? Precisa cair desse pedestal. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque é deles o reino dos céus. A pessoa precisa cair em si e procurar caminhar na humildade, porque na humildade leva a gente a se reconhecer como estamos. Né? Com nossas mazelas, com nossas misérias, com os valores também positivos, com os sentimentos que já conquistamos, mas do tamanho que ele é. Porque muitas vezes a gente tem alguns sentimentos já de caridade, a gente pensa que é um São Francisco, com aquela caridade que a gente já expressa no seu dia a dia. Então, procurar analisar, né? Não ficarmos paralisados com o mal que a gente fez, com as culpas, né? Mas procurarmos olhar para frente, entendendo que nós temos, que Deus nos dá a oportunidade, que Deus não olha para os nossos erros, Deus olha para as possibilidades de acerto, para as potencialidades que trazemos. Porque se a gente só olha para o que faltou, o que falta, a gente não avança. É agradecer o que temos. Se a gente agradece o que temos e procura fazer as pequenas coisas grandemente com Deus, pequenas coisas, lavar um prato, não é? Varrer uma casa, pequenas coisas, escovar os dentes, orar com o filho, pequenas coisas, mas se a gente faz com Deus, elas se tornam grandiosas na nossa vida. Né? Então, já que eu estou falando aí, eu vou falar de uma mensagem que eu ia deixar para fazer depois, mas eu já fiz a ponte. Deixa eu ver aqui essa mensagem. Diz a mensagem de Emmanuel: em nossas tarefas, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo, Romanos 12:16. Essa mensagem encontra-se em Fonte Viva. Deixa eu ver para vocês pensar sobre ela. Essa tem mensagem assim que é bom a gente imprimir, de vez em quando a gente lê, porque elas são muito importantes. É no capítulo 118, Fonte Viva. Então diz: muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para outro. A coroa da santidade, muita presunção, né? Almejar a coroa da santidade nessa existência. O poder da cura. A pessoa começa a ser passista da casa espírita, quer curar todo mundo. A glória do conhecimento superior. As edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta a realização. Tudo nos círculos da natureza obedece o espírito de sequência. Não devemos queimar etapa. Tudo tem seu espírito de sequência. Quando a pessoa começa a se alfabetizar, ele começa
conhecendo as letras, depois palavras, significado de palavras, depois o significado das proposições, dos textos, mas tudo tem um espírito de sequência. Do mesmo jeito, o amor também tem esse espírito de sequência. Ninguém aprende a amar incondicionalmente de uma hora para outra. Precisamos de muitas existências. Já tivemos centenas e o amor incondicional ainda não faz parte da nossa vida. Tem momentos, a gente tem momento de amor incondicional. Mas, no geral, o que faz parte é o amor condicional. Eu amo se, eu perdoo se. Mas sempre tem um se no meio, atrapalhando. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios de água no nascedouro. O imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre, no entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendemos-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhes conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Essa lição nos foi dada por São Francisco de Assis. No seu dia a dia, na interação com os pobres, com os filhos do Calvário, ele estava ali, limpando as feridas. A gente não acha que é uma atividade simples, né? Mas uma atividade que requer amor. Está ali esmolando para os filhos do Calvário, convivendo com eles, dormindo com eles. Aparentemente não é simples, que a gente pode fazer, mas por que não fazemos? Por falta de amor. Né? O amor vai fazer com que a gente faça as pequenas coisas, dando um valor imenso a elas, no dia a dia. Então, para a pessoa chegar a uma liderança como a de Jesus, precisa ter muito amor, porque quem lidera não é a palavra não, o que lidera é o sentimento, é o amor que acolhe pessoas para junto a eles trabalhar por uma humanidade melhor. E o líder sempre é aquele que exemplifica, como no caso de Jesus, lava os pés dos seus discípulos. Não é simples, né, lavar os pés de alguém? Mas por que há tanta resistência? Pelo orgulho. O som do orgulho, a gente se acha. Então, as pequenas coisas, grandemente, quando a gente cai em si, né, a gente realiza as pequenas coisas com uma grandiosidade tamanha. A mãe de André Luiz, ela conquistou a sua iluminação dentro de casa, interagindo com as pessoas, como doméstica, vivenciando o amor. Muitas vezes a gente pensa que para conquistar a nossa iluminação a gente precisa sair aí falando para 2.000 pessoas, fazendo isso e aquilo, curando. É o amor que ilumina. Então, se as pequenas coisas a gente faz com amor, esse amor vai iluminando, vai aumentando em nós as forças morais, e a vida vai nos convidando a fazer algo mais. Se a pessoa, por exemplo, não consegue amar uma criança dócil, como é que ela vai amar uma criança rebelde? Tem que começar as pequenas coisas, exercitar, para a gente chegar a amar o inimigo lá na frente. Quando Jesus diz amai os vossos inimigos, a gente deve ir ensaiando, amando as pequenas coisas,
como exemplo de São Francisco, amando o vento, louvando a Deus através do vento, do fogo, da pedra. Se a gente não louva a Deus através do nosso corpo, mesmo doente, frágil, um pouco idoso, a gente percebendo o valor que o corpo tem, a importância do corpo, porque às vezes o corpo nos convida à humildade. A pessoa quando está todo cheio de si, saradão, né? Aquele corpo muitas vezes está estimulando ele ao orgulho. Mas quando o corpo está um pouco fragilizado, doente, né? O tempo de vida vai passando e o corpo vai perdendo a motricidade. É um convite à humildade. Então, se a gente aproveita as circunstâncias, as possibilidades que a vida nos oferece, o dia a dia, as pequenas atividades se faz com Deus, né? Faz com calma, com paciência. Porque muitas vezes é uma briga dentro de casa. Cada um quer provar que é mais preguiçoso que o outro, né? Aí fica aquela briga. A gente poderia assim, querer mostrar que nós somos mais trabalhadores do que o outro, não ao contrário. Por que eu? Por que eu? Né? Então isso a vida está nos convidando a eleger as pequenas coisas grandemente. Certo? Alguém quer colocar alguma coisa? Estão me ouvindo? Então vamos lá. Estamos, Toninho, é porque não tem dúvida, pelo menos para mim, né? Eu acho que as meninas iam ouvir também não. Prossiga, cara pálida. Então vamos lá. Vamos para a questão. (637) Essa questão, quando Kardec perguntou aos espíritos da codificação, ela tem a ver com a questão 636. Ficou lá atrás. Então, a questão é: será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre da carne humana? Certo? O selvagem, bem selvagem, né? Os antropófagos. Então, o que é que vamos ver? Porque o que é que a gente aprende na doutrina espírita? Que a lei de Deus é uma só. Mas essa lei de Deus vai se revelando através dos níveis de consciência. Então, o selvagem que come a carne humana, praticamente ele não fez nenhuma leitura ainda das leis de Deus. A sua consciência ainda está embotada, está latente. Sua consciência é uma consciência de sono. Está vivendo um estado primitivo. Então, a lei é uma só, mas a lei vai se expressar de forma diferente em cada ser. Então, cada ser, à medida, no momento que a gente vai fazendo uma leitura das leis de Deus, vamos nos tornando mais responsáveis. Por isso que os mais responsáveis sofrem mais do que os menos responsáveis. Porque a responsabilidade, quanto mais responsável é a pessoa, mais a responsabilidade está exigindo dele. Se ele não atende, ele sofre as consequências disso. Então, vamos ver o que os espíritos superiores responderam. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Quanto mais a gente sabe o que faz, se a pessoa tem mais conhecimento, a vida vai pedir mais dele, tem mais conhecimento. A vida não vai pedir daquele que não tem. Isso acontece no plano físico. A vida não vai pedir que ele faça caridade material se ele não tem recursos materiais. A vida não vai pedir que ele compreenda o outro se ele não tem conhecimento, se não tem amor. Como
é que vai compreender se ele não tem amor? Não é? Porque quem compreende o outro é aquele que já tem expressa sentimento de amor, tem discernimento, sabe o que é certo, o que é errado. E naturalmente vai entender. Então, muitas vezes, as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Veja que a responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Ora, se o indivíduo é advogado, se ele compreende a lei, ele é mais responsável do que ele é mais responsável do que o ignorante que não compreende as leis sociais. Se um advogado infringir a lei sociais, ele vai sofrer muito mais do que um ignorante. E se além de ser advogado, for um advogado espírita, que tiver uma compreensão melhor das leis morais por ser espírita, então, se ele infringir as leis sociais, ele vai sofrer mais ainda. Porque, além de conhecer as leis sociais, conhece as leis morais, que está acima das leis sociais. Está claro isso? Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que um selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, aos olhos de Deus, um selvagem que come da carne humana é menos culpado do que um homem que se diz civilizado, que conhece as leis sociais, as leis morais, pratica um ato em si. Cada um será dado segundo suas obras. Cada um será punido segundo o seu nível de consciência, seu grau de responsabilidade. Porque a lei é uma só, mas nem todos conseguem fazer a leitura daquela lei. Por ignorância, por falta de condição espiritual, moral. Por isso que tem uma passagem no Evangelho que Jesus estava chorando e ele disse que não chora pelos que não conhecem o seu Evangelho. Que ele estaria ali chorando por aqueles que conhecem o seu Evangelho e não praticam. Ô Toninho, Diga. se a gente for ver nesse sentido, a nossa responsabilidade em conhecimento da doutrina é muito grande, né? Uhum. A responsabilidade que a gente tem é muito grande. Porque, assim, eu sei que é difícil a gente no dia a dia, a gente acaba muitas vezes se perdendo no meio do caminho, mas que vale uma reflexão em cima dessa questão, né, do Livro dos Espíritos. Sei. Porque se a gente tem conhecimento da doutrina, se a gente tem esse conhecimento do Evangelho, pelo menos a gente estuda para ter esse conhecimento, né? Sei. Mas aí a nossa responsabilidade é muito maior de alguém que não está muitas vezes dentro do meio espírita como a gente está se integrando. Porque eu vejo assim, você falou aí a questão de você praticar o amor dentro de casa e que muitas vezes a gente não precisa estar fazendo um trabalho grandioso para a gente conquistar a nossa elevação espiritual. Eu concordo plenamente. Então, que serve até de exemplo para a gente não se sentir maior do que os outros, porque a gente tem esse conhecimento com a disciplina, com a doutrina, né? Sei. Para que a gente entenda também que não vale só a questão do conhecimento se a gente não está colocando isso em prática, né? Verdade. Porque porque a gente tem que pensando por essa forma. Eu tô quase todos os domingos nesse grupo, eu vou falar por mim. Mas aí eu estou vendo a questão
das leituras, mas a minha prática, né? Vale uma reflexão. Porque será que eu estou agindo igual a esse selvagem que está aí, né, com essa questão? Sim. Eu acho que vale muito essa reflexão da ação também, muito mais da ação, né? A gente está lendo, mas a gente precisa estar na prática também. Porque a prática, ela é compreensão, a prática é compreensão. O conhecimento pode ser livresco, pode ser um conhecimento em que a participação está exclusivamente na cognição. Né? Mas quando parte da compreensão, a gente vai cedendo, vai caindo do pedestal, vai cedendo ao convite da consciência, vai externando o sentimento, por pequeno que tenhamos, um sentimento divino, a gente já vai externando ali. E essa compreensão a gente vai compreendendo, respeitando o outro em seus limites, suas dificuldades maiores. Então, aquele que mais tem compreensão é que é convidado principalmente a perdoar. Não se ofender com aqueles que têm menos condições morais, espirituais, materiais, seja lá o que for. Né? Porque a falta de condição muitas vezes estimula, motiva. Mas Jesus veio ao nosso encontro quando ele diz: ó, tu que sofres, estás sobrecarregados. O que é que nos sobrecarga? Qual é essa sobrecarga que nós passamos? A gente precisa conhecer a sobrecarga. Se é a culpa, se é o remorso, se é o apego, se é a avareza. O que está sobrecarregando a nossa alma? O que é que a gente está entulhando? Né? Então, se a gente está muito sobrecarregado, como o amor, se a gente conhece a sobrecarga, a gente vai em busca de algo que nos alivia. É isso que Jesus diz: estais sobrecarregado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. O amor alivia, inicialmente, e depois cura. Porque começa aliviando, o amor vai se estendendo na nossa vida, vai aumentando de potencial e vai curando. Vai curando, vai renovando a alma, e ela não vai mais permitir que essa sobrecarga faça parte da sua alma. Vai se sentindo mais leve, caminhando nessa busca maior. Então, quanto mais, nos dias de hoje, muita gente não quer responsabilidade, não sabe o que está perdendo. Não quero responsabilidade, não quero horário, se der eu faço. Não quero estar responsável por isso, por aquilo outro. Mas mesmo assim, existem pessoas que já estão no nível de consciência que para ter responsabilidade está fugindo do compromisso. Está perdendo com isso. Porque toda responsabilidade, todo compromisso é para inibir o mal que trazemos em nós. É para levar-nos a externar o bem, permitindo que Deus faça parte da nossa existência. Porque se a gente não quer ter compromisso, ter responsabilidade com nada, o que é que vai fazer parte da nossa existência? O egoísmo, nosso interesse próprio. A sombra vai predominar. E o vazio existencial, no futuro, a pessoa vai vivenciar esse estado de alma. Então, procurarmos acolher os compromissos, e atendê-los, o sentimento. Lógico que cada um vai se comprometer com aquilo que é possível. Porque se a gente se compromete com aquilo que não é possível realizar, com amor, com calma, com paciência, a gente está gerando tormentos voluntários para as nossas vidas. Alguém quer colocar alguma coisa? Então, se não, vamos à próxima. 638. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê
em alguns casos, de destruir até mesmo seu semelhante. Poder-se-á dizer que há então infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Veja aqui também o nível de responsabilidade, nível de consciência. Mas os Espíritos dizem, embora necessário, e às vezes a gente para assim para pensar, mas meu Deus, o mal é necessário? A guerra é necessária? Em muitos casos é. O indivíduo não tem condições de perceber a paz, ele precisa passar pela guerra, sofrer com as guerras, para depois valorizar a paz. Agora, quem tiver condições de perceber que a guerra só vai gerar sabores, sofrimentos, perdas várias, retardar o processo de crescimento e aprendizado, não vai se submeter a elas. Mas que aquele está na ilusão de que a guerra é necessária, ele vai justamente guerrear para depois sofrer as consequências e aprender que não valeu a pena, que deve abandonar esse propósito. Então, o mal que nós passamos, enquanto a gente não despertar para o bem, o mal está nos ensinando pela via do sofrimento, que é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. O mal do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da inveja, do ciúme, da avareza, da preguiça. Tudo isso a gente cultiva no dia a dia. Porque quando a gente fala de mal, a gente pensa que é algo assim muito dantesco. Homicídio, roubar cofres públicos, somas de milhões de dinheiro. Mas é o mal do dia a dia. Se a gente valoriza, dá o valor que ele não tem, se a gente o cultiva, é porque a gente precisa aprender com ele que ele não vale a pena, pela via do sofrimento. Aí, pela via do sofrimento, aí vem Jesus e diz, bem-aventurados os que sofrem agora com Deus. Como diz Emmanuel, se estás sofrendo, sofra no bem, não continue sofrendo no mal, porque senão ele aumenta de intensidade. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Ou seja, aquele que compreende que o que ele está fazendo é um mal, mais culpado ele é. Porque muitas vezes a pessoa está no mal e não tem nem consciência de que ele está fazendo mal a si e a outra. Ele sofre, mas é um sofrimento menor do que aquele que sofre estando ciente de que ele está fazendo mal a si e ao outro. Porque o nível de responsabilidade que ele tem é maior do que do outro. A lei é uma só, como eles colocaram, ele disse, o mal não deixa de ser o mal, mas ele vai se expressando, certo? De forma diferente, em sintomas os mais variados, E quando a pessoa chega a um caos, é porque realmente acumulou muitas maldades. Aí chega também a um nível, porque ele já, muitas vezes o mal ensina que a gente não deve praticá-lo, pela via do sofrimento. Se a pessoa praticou muitas maldades, só viu desmanter na vida e seu entorno, então ele já está aprendendo a lei, não precisa ele estar estudando o Evangelho, não. O próprio efeito do mal está ensinando. E ele continua, aí chega um momento que ele vai, certo? Está numa situação de penúria moral, de miséria tamanha, de um grande vazio existencial. Aí vem Jesus
Ó tu que sofres, estás sobrecarregado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E encontrarás no futuro, com a perseverança no bem e na fé, a cura, a libertação de toda sombra, de todo mal, e a alma vai se embelezando. Alguém quer colocar, perguntar alguma coisa? Porque o importante dos grupos de estudo é essa interação, né? Para o coelho não passar por lebre. Porque às vezes a gente pensa que entende e acha que a nossa forma de estar pensando pode não estar certa, né? E quando a pessoa pergunta, fica mais clara a coisa. (639) Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam. Quais, nesse caso, os culpados? Ou seja, a pessoa coloca o indivíduo numa posição e na posição em que a pessoa está colocado, o outro leva ele a externar, a ser um agente do mal. Aí diz, o mal recai sobre quem lhes foi o causador. Nessa condição, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram, tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tenha dado lugar. Ou seja, isso vai depender de cada caso. Tem pessoas que participam da guerra, que é obrigado a participar de uma guerra, né, pela lei vigente, pela lei social do país, e que ele passa a tirar vidas, destruir vidas. Então, aqueles que legislaram aquelas leis, aqueles que induziram o outro, é mais culpado do que o outro que está ali tirando vidas, matando vidas. Embora que tem muitos que estão na guerra que procuram sempre errar o tiro, né? Pela consciência que eles têm. Mas tem outros que estão ali, se envolvem naquele clima, né? Naquela situação, termina tirando vidas. Mas ele não estava ali, porque o outro, tem outras pessoas que são mais fortes, diz, para a guerra eu não vou. Se quiserem me matem, mas eu não vou matar ninguém. Esse é o que tem uma consciência maior, um nível de consciência maior e que não permite esse tipo de coisa. Mas isso vai de cada pessoa, né? Como aconteceu na época dos primeiros cristãos. Por Jesus, se for possível, tira a minha própria vida. Como Joana de Cusa, né? que foi perseguida e que disse, ou renega Jesus ou será morta. Ela disse, eu prefiro morrer do que renegar Jesus. Isso vai depender de níveis de consciência, né? Que o outro que não tem esse nível de consciência disse, é uma louca. E isso vai depender do nível de consciência. Como é que ela tem uma atitude dessa? Eu deixava Jesus, 1000 Jesus, mais um. Né? Mas a questão, Jesus está falando, é ao espírito imortal. Emmanuel diz o seguinte, que o conceito de vida que Emmanuel deu, ele diz, vida é viver dignamente a imortalidade do ser. A gente só tem vida quando vive dignamente a imortalidade do ser. Vida, falando espiritualmente, não está se referindo à vida orgânica, está falando à vida moral, à vida espiritual, que é a luz. A pessoa só tem vida quando se ilumina. E que vai se iluminando, vai conquistando vida. Diga. Mas, assim, eu acho que essa questão 639 por exemplo, é um patamar para a gente viver, não nesse nosso contexto. Pode ser que a gente consiga viver nessa dignidade moral mais à frente, mundo de regeneração, mas agora, no nosso dia a dia, é
é muito difícil você não cair numa enrascada dessas, moralmente falando. Você tem que falar por você, certo? Hã? Você só fala por você. Por mim, carapata. Antes que venha a patada, eu vou dar um exemplo meu, antes de você dar a patada. Eu trabalhava numa escola que eu sabia que o diretor não dava livro para os alunos e vendia. E ele fazia com que nós todos, professores, compactuássemos com isso, mesmo não querendo. Quando a gente abria a portinha lá da biblioteca e distribuía para os alunos, não era para os alunos, tinha que distribuir para os alunos. Ele pegou a chave e colocou no pescoço. E aí ficou perseguindo as pessoas que fizeram isso, os professores que fizeram isso. Aí é questão, você se torna coadjuvante. Você se torna malfeitor também. Eu me sentia assim, eu me sentia péssima. Eu sei, mas digamos que a pessoa diz, não, eu preciso desse emprego, eu preciso alimentar meus filhos, eu preciso, então ele vai justificando. Ora, para esse professor, esse diretor, ele é muito mais culpado, né, do que alguém que está concordando com ele. Porque às vezes a pessoa concorda porque ele se acha, né? Se acha que ele está prestando aquele emprego, se não for, aí tem receio dos filhos. Ele está fazendo isso com outras intenções. Mas isso depende do nível de consciência de cada um. Tem pessoas que podem ter filhos em casa, mas dizem, eu não aceito esse tipo de coisa. Vai depender de cada pessoa, né? E sai da escola, né? Vai para outra escola, ou procura realmente, ou procura divulgar o que está acontecendo na escola, não sai, mas divulga. Né? Eu saí, eu preferi sair, eu não fiquei. Isso vai depender de cada caso. A gente não pode estar julgando assim externamente, não dá para julgar, né? Porque a justiça é de Deus, a misericórdia é dos homens. Mas a gente pode agir com a justiça sem estar cobrando que o outro seja justo ou não. Porque a gente não tem poderes para o outro. Mas a gente pode, com o nosso exemplo, estimular o outro a ser justo também. Ô Toninho, pegando esse gancho aí de Roberta, né? Se a gente for analisar hoje a realidade da maldade e da contemplação dessa maldade nas redes sociais, né? Sim. Vamos dizer, tem um ato de atrocidade que muitas pessoas se solidarizam e não concordam com aquilo, mas tem um grupo X que fica ao mesmo instante que está vibrando com aquilo que aconteceu. Sim. Eu acho, assim, no meu entender, essa pessoa também está indo para esse lugar de que é culpada. Porque uma vez que eu faço mal a um irmão, e você, muito bem, Reslane, você fez muito bem, tem que fazer isso mesmo para acabar com essa raça e tal, né? A gente lembra essa questão do preconceito contra os negros, né? Sei. O quanto de negros estão encarnando de forma bem brutal agora. E como tem um movimento em comemoração a isso, né? Aí, se a gente for respaldar pelo que está aqui no Livro dos Espíritos, essas pessoas também são culpadas tão quanto, né? Mesmo não tendo cometido esse ato, mas a partir do momento que eu estou festejando, eu estou dando vazão àquilo, não é isso? É verdade. Tem sua culpa, está motivando, está estimulando sua energia, sua mente. A outros também a continuar. Tem medo de fazer, mas aplaude aqueles que fazem. Todos são culpados. Em níveis diferentes, todos são culpados. Tonho, eu queria falar. Diga, Janaína. Vocês entraram nesse assunto e eu fiquei lembrando do livro Há 2000 Anos, que eu fiquei me questionando muito, assim, se eu vivi na época de Jesus, será que eu não fui uma daquelas que não tive coragem de defendê-lo? Porque ele foi sozinho para a cruz e eu fiquei me questionando isso e me colocando no lugar de Lívia. Né? Será que eu teria coragem de enfrentar meu marido?
Será que eu teria coragem de enfrentar minha família para ir pedir por Jesus? Na verdade, eu fiquei me sentindo bem mal, porque eu fiquei pensando, meu Deus, como eu sou covarde. Se Jesus voltasse hoje, eu não sei se eu seria uma das que defenderia ele e morreria tranquilamente, entende? Sei. Mas o que Jesus quer é que a gente defenda ele, não a vida orgânica, física, né? Que a gente defenda o bem, seja coerente, justo. Porque lógico que no passado a gente poderia estar num nível de consciência baixo, que a gente nem participou, presenciou, poderia ser um fariseu, um saduceu que estava ali, né? Com toda a arrogância. Que a gente pode não ter nem reconhecido Jesus como mestre. Mas não cabe a gente agora ficar preso a esse passado, ou do período de Jesus, ou de outro. O que nos cabe hoje é olhar para frente e acolher o ontem. Né? Acolher o ontem, ou seja, se hoje eu estou sofrendo é porque eu não fiz algo de bom comigo mesmo ou com alguém. Se alguém está magoado ao meu lado espiritualmente, o que me cabe hoje é orar por ele, acolhê-lo, né? Procurar desejá-lo que ele se recupere e olhar para frente. Porque durante o transcurso a gente pode ter passado pela igreja, mas a igreja, a forma como ela foi organizada, ela motivava a pessoa muitas vezes a estar meio um pouco parado ali, em termos de um trabalho social, né, em relação ao outro. Ou usar os recursos da igreja para interesses próprios, para embelezar a igreja, né? E tem uma mensagem de Bezerra de Menezes que ele diz o seguinte, que quando a gente pensa, programa demais o bem fica sem ser realizado, porque o bem verdadeiro é a essência do bem, né? É a expressão de Deus nas nossas relações, é o sentimento de fraternidade. Às vezes a pessoa programa tanto bem que quando chega para realizar o bem está cansado, né? Tanto ter programado. Aí o bem não acontece, o bem não se expressa. Vai para o altar de Jesus, ajeita toda a casa, prepara uma refeição, que depois não consegue nem fazer uma prece, né? Nem se conecta, por exemplo, a Deus. Então, o Natal de Jesus é a essência do Evangelho nas nossas vidas. Então, se a pessoa não consegue ajeitar a casa, pelo menos que ajeite o coração. É mais importante ajeitar o coração do que a casa. E está a oferecer ao outro um sentimento de amor, de acolhimento, certo? De presença, de perdão, se reconciliando. Então, é isso que a gente precisa pensar, colocar nisso, que a gente precisa estar dizendo isso para a gente se acontece, porque às vezes a gente esquece, né? Fala na hora H, cadê? Né? Aí a gente, porque a forma como o mundo, as coisas, né? A coisa está montada, as instituições funcionam, os hábitos, para a gente fazer diferente, não é tão fácil não. Né? Porque a própria sociedade, a própria coisa como está montada, estimula-nos também. Mas cabe a gente ter um estímulo maior, uma força maior em função do que a consciência está pedindo. Porque se a pessoa fizer o Natal de Jesus dentro dos conformes, dos hábitos de festa, disso, daquilo outro, depois a pessoa termina, aí vem a tristeza, meu Deus, perdi o meu tempo de dar uma mensagem, de fazer uma oração, de acordar um sentimento em nós e no outro. Isso aí. Ô Toinho. Diga. Sabe o que eu noto às vezes? É que quando você começa a seguir um caminho direcionado das outras pessoas, da manada. Eu vou falar esse termo porque eu assisti numa palestra esse termo e é realmente isso, é a manada. Você começa a ser crucificado. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estou deixando de comer carne. Isso já vinha há muito tempo. E aí a família crucifica porque, mas é complicada. Por que não come carne? É tão mais simples. Não, mas eu estou deixando. Aí, mas quer ser santa, não bebe.
quer comer carne, não sei o quê. Aí fica colocando, porque quando você se torna um padrão, é muito mais fácil, entendeu? Você beber, você fumar, você gostar de farra. A ceia aqui de casa de Natal vai ser assim, uma comida bem simples, uma oração e só. Eu acho que o Natal é isso. Tá bom demais. Não vai ter bebida alcoólica, não vai ter nada. Vai ser uma comida simples, mais voltada para o vegetariano e uma oração. Acabou, para mim tá ótimo. Mas tem gente que faz festas homéricas e nem uma oração faz. E aí o povo gosta mais disso, né? Agora é só ter um cuidado, né? Porque às vezes a família, as pessoas têm níveis de consciência diferentes. A gente não pode impor nada. Certo? A gente não Como é, pode... Toninho? Eu estou dizendo, a família, cada pessoa tem um nível de consciência diferente uma da outra. E a gente tem o cuidado para a gente... Não, mas eu estou falando por mim. Eu não como carne, certo. mas eu vou fazer carne com meus filhos. Eu sim. não como carne. Mas certo. quando eu chego na casa, por exemplo, do meu pai e digo, não, eu não quero comer carne, nossa, é um olhar crucificante assim. Mas aí a gente tem que entender que ele não pode pensar como a gente, cada pessoa tem um conhecimento diferente, tem um nível de consciência, e a gente vai acolher e viver essa relação numa boa. Se a gente não, souber. cara, Pata, entenda o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, é mais fácil você ir junto com a manada, entendeu? Porque aí você não vai ser tão julgado. É muito mais fácil. Ah, vamos sair para beber? Vamos sair para farra? Vamos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas eu sei que é mais fácil, mas a gente aqui não deve procurar aquilo que é fácil, né? Lógico que a gente está aqui para sacrificar algo que está nos prejudicando. Aí cada um vai tendo um nível de consciência diferente. Eu preciso sacrificar isso, aí o outro diz, eu preciso sacrificar aquilo. E cada um vai dentro do transcurso, porque a gente não vai se responsabilizar pelo outro, cada um vai só se responsabilizar consigo mesmo, né? E assim a gente vai avançando. Vamos para a questão 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este? Isso a gente já refletiu um pouco, né? Aí o que é que os Espíritos dizem? É como se houvesse praticado. Aproveitar do mal é praticar dele, é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando feito dele, tira partido. É que o aproveita. É que eu teria praticado se pudera ou se ousara. Então, se a pessoa diz, eu desejaria praticar, mas não tenho oportunidade, é mesmo que se tivesse praticado. Está vivendo com o outro, mas deseja ser infiel, e só não foi infiel porque não teve oportunidade, é mesmo que tenha sido infiel. Né? Aí o que é que os Espíritos diz? O efeito é quase o mesmo. Não podemos dizer o mesmo, porque muitas vezes quando a pessoa faz, pode aumentar a intensidade, materializa, às vezes a pessoa pode aumentar. Mas é para que a gente entenda que o efeito do mal não está só em materializar o mal, mas em desejar o mal, em pensar no mal. Porque quando a gente pensa no mal, criamos sintonias, conectamos a mentes que sente prazer em fazer o mal. E muitas vezes a pessoa deseja hoje, mas não teve oportunidade, mas se ele continuar desejando, essas oportunidades no futuro irão acontecer. Ô Toninho, eu estou imaginando aqui que existe um ditado popular das pessoas que semeiam vento. Semeia vento, colhe tempestade. Então, assim, eu realmente não vou lá, eu não pratico mal, mas eu dou um jeitinho, eu fico indiferente àquela situação, eu nego uma situação que eu podia auxiliar alguém, eu converso alguma coisinha assim por debaixo dos panos para conduzir alguém ao mal. Então, eu imaginei que seria isso, a gente fica semeando, o fogo de monturo, sabe como é? Sei. A gente não faz, não vai lá, não mata a pessoa, não
no assalto banco, mas a gente é um fogo de moturo, vai por ali e fica queimando por baixo e aí a gente está causando um mal como o outro. Também. Agora a gente só não sabe dizer qual é o nível das consequências disso, porque isso vai depender de cada um. Uns mais, às vezes tem dezenas de pessoas naquele mesmo circuitozinho ali, jogando maledicência, falando, interagindo, culpando, reclamando, né? Mas cada um vai ter um nível de consequência diferente do outro. A gente não sabe a tempestade, não é? O tamanho da tempestade. Mas assim, você fica semeando ali, naquele contextozinho, e eu não me resguardo da ideia de falar do outro, de culpar o outro, mesmo que o outro seja culpado, mas eu aproveito o contexto e também saio semeando essa maldade, não é? Bom, é uma questão, e a gente tem muito uma história de dizer: eu não vou fazer mais o bem, eu não vou mais procurar me dar bem, fazer uma caridade, porque as pessoas não agradecem, ninguém está nem aí com isso que eu faço, com o bem que eu faço. Então eu ouvi um áudio de Valdo Franco, que ele dizia uma coisa bem interessante, que ele fechava o vídeo assim, ele dizendo: se eu não amo, o problema é meu. Se o outro não me ama, o problema é dele. Verdade. Não é? E aí fica aquela questão da gente fazer o bem, não olhes a quem. Não é? Porque aí a gente fica, se a gente for procurar sempre ver a reação do outro diante daquilo, a gente vai se resguardar desse bem, vai ter medo de fazer o bem, não é? Ontem Socorro disse uma coisa interessante no curso, que na distribuição das feiras as pessoas ficaram muito felizes em levar os presentinhos das crianças, e houve um questionamento: mas será que essa família realmente tem uma criança para levar esse presente? Porque existiu a possibilidade de, naquele contexto, avaliar quantas crianças teriam naquela casa. Então, Socorro disse: bom, eu apenas confiei no que ela disse. Quantas crianças você tem em casa? Se ela me diz que tem 2, eu dei 2 presentes, 2 lembrancinhas de criança. Então, o problema não está nela ter dado a lembrança para 2 crianças e a família não ter 2 crianças. O problema está na família que mentiu para ela que tinha 2 crianças. Sei. Certo? Mas às vezes tem famílias que diz que tem criança já vendo o neto, já vendo o vizinho, né? Às vezes tem isso também, né? Não dá pra gente se inquietar com isso, não. Aí não dá para se inquietar, justamente isso. Certo. Ô, Toinho. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. Diga, pergunta. Porque nessa, né, eu acho que entrou a questão que eu tenho uma dúvida sobre julgar uma encarnação. Não tem como se julgar uma encarnação, né? Porque às vezes viemos destinados a uma coisa, não cumprimos, fizemos algumas coisas, não fizemos outra. E aí eu fico minha pergunta é a seguinte: quando uma pessoa, como a gente vê em André Luiz, a pessoa cometeu um crime, mas ela está aqui sofrendo e tal, e a espiritualidade age por ela. Por que acontece isso? É por conta de outras encarnações da pessoa? Ou é só porque tem alguém ou pessoas encarnadas que rezam por aquela pessoa? A minha pergunta é o seguinte: se a pessoa que cometeu aquele mal, como um assassinato, homicídio, enfim, aquela pessoa, ela recebe auxílio da espiritualidade pelo que ela fez em encarnações anteriores, ou é só porque nesta encarnação tem pessoas, né, que oram por ela, que pedem por ela, enfim? A questão é o seguinte: não se separa as existências anteriores dessa.
Mas muitas vezes a pessoa pode ter sido uma pessoa numa existência e na outra ter caído moralmente a chegar até ponto de cometer um homicídio. Mas como a lei de amor é para todos, é lei. Quando Deus estatuiu a lei de amor, é para todos. Por isso que Jesus veio pedir para amar os inimigos. Então todos têm direito ao amor. O maior criminoso, qualquer pessoa tem direito a ser amado. Né? Então nós não devemos deixar de amar a um porque é bonzinho e ao outro porque é rebelde, desonesto, é isso, é aquilo. Não, na nossa condição espiritual, muitas vezes a gente se inquieta com o mal do outro. Lógico que depois a gente vai entendendo que o mal é do outro, né? Ele foi quem fez o mal, cometeu uma injustiça, mas tanto a vítima como o algoz deve ser amado, porque é lei. Como é que o algoz vai deixar de cometer essas atrocidades se ele não for tocado pelo sentimento de amor? E ele só vai ser tocado pelo sentimento de amor se ele receber amor da vida, amor dos outros. Se a pessoa cometeu uma atrocidade e recebe marteladas, pancadas, críticas, o que é que acontece? O mal dele vai ser acrescido, aumentado, e as pessoas que também estão vibrando negativamente em prol do outro vai se tornando uma pessoa má, porque está deixando de amar. Tá claro, Jair? Tá claro, Tom. É porque a minha questão, porque às vezes a gente fica dizendo assim, mas essa encarnação nós estamos muito melhores do que em outras. E talvez não, talvez não, nessa. A gente sempre está melhor um pouquinho, né? Sempre está. Mas, pela própria... Mas assim, às vezes eu penso assim, talvez, né? Nessa saiamos sem cumprir a missão a que nos destinamos. Podemos também. E talvez na passada tenhamos saído e cumprido a missão que destinamos. Mas... Então... Diga. Então, mas aí de qualquer forma, agora eu entendi. Nós trazemos um patrimônio espiritual do passado, mesmo que tenhamos os nossos erros e que esses erros talvez tenham sido maiores ou não que nessa vida, né? Sei. Então, olha, por exemplo, a pessoa cheia de inteligência, cheia de saúde, cometia atrocidades várias. Aí ele cometeu tanta atrocidade que nessa existência ele veio com problemas de cerebral, com idiotia, com isso. Qual é que está melhor? Não é a de hoje? Porque hoje ele está impedido de cometer essas atrocidades que ele cometeu antes. Antes ele era todo cheio de vida aí, vida entre aspas, né? Liderando o mal. Mas nessa existência, por exemplo, ele está aí com idiotia, com loucura, com os problemas vários, sem poder realmente fazer o mal que fez antes. Então hoje ele está melhor. É nisso que a gente tem que ver. Certo? Não é melhor na posição social. Não é melhor em, por exemplo, digamos, às vezes a pessoa tinha uma inteligência, tinha cérebro e usou a inteligência para o mal. Nesta existência ele está impossibilitado de usar a inteligência. Então ele está melhor hoje. Porque a vida impediu que ele continuasse cometendo atrocidade. Ele, por exemplo, no passado cometeu uma atrocidade, suicídio, pulou de um edifício. Hoje ele vem com a sequela, uma paralisia. Quando ele quer que está melhor? Hoje com a paralisia. Porque a paralisia está convidando ele a respeitar a vida, a valorizar a vida, a procurar realmente não fazer mais o que fez antes. O sofrimento é para inibir o mal que a gente traz. Então, quando o sofrimento bate a nossa alma, a gente está melhorando. Do que quando a pessoa só está com toda a liberdade, entre aspas, de fazer o mal. Então, quando o indivíduo perdeu esse livre-arbítrio e está realmente no fundo do poço, ele está melhor para dali a luz começar a brotar, a se expressar. Tá claro? Eu entendi. Tá certo. Claro, sim. Porque às vezes a pessoa diz, mas fulano cometeu um homicídio,
cometeu isso, atrocidade, e está recebendo a misericórdia de Deus, está recebendo ajuda. Mas é lei, por exemplo, Deus é justo, mas é amoroso, né? Ele está sofrendo as consequências, mas não significa dizer que uma pessoa que cometeu um homicídio está sendo acolhida no hospital, que ele vai ter paz, felicidade e iluminar-se sem fazer nada, só recebendo aquela ajuda. Não, não acontece isso. Ele está recebendo aquela ajuda, a misericórdia está se fazendo, mas ele vai carpir toda a semeadura que fez, o sofrimento, mas ele está sendo amparado, estimulado, motivado, para ele ter bom ânimo e não se paralisar diante do mal que ele fez. Que é justiça e amor caminham juntos. Não se separa a justiça do amor. Diga. Licença, não, pegando esse teu gancho aí, a imaturidade espiritual da gente ainda é muito grande. Veja só, eu tenho uma sobrinha que ela nasceu com uma deficiência que é muito rara, sabe? Tanto que aqui no Brasil, na época que ela nasceu, identificado só tinha um caso dela e outro. É uma síndrome bem rara mesmo, a dela é física. Mas aí ela tem uma grandeza espiritual assim, tão grande mesmo, vou ter nessa redundância, Sei. que é uma pessoa que a cada dia ela nos mostra que a gente é muito ainda pequena referente a tantas coisas. Por quê? Quando ela nasceu, a cidade interior, né, foi aquele rebuliço todinho, todo mundo querendo ver a menina e tal. Aí ela foi crescendo, mas aí ela sempre foi passando para a gente que ela se olhava no espelho e ela não viu o que a gente estava vendo. Sei. E até hoje o que ela passa para a gente, ela faz, tia, eu me vejo diferente, por isso que eu sou tão para cima. E ela é bem assim, sabe? Tem redes sociais, se apresenta sem nenhum problema. E tem umas amigas dela na época da adolescência, hoje ela já tem 29 anos, né? Na adolescência dela, as amigas todas assim, aquele negócio de identificação do corpo, querendo se mostrar. E tem uma amiga que estava bem assim, querendo suicidar. E ela foi muito, muito importante na vida dessa menina, sabe? Conversando com ela e chegando a perguntar para a menina, por que você está fazendo isso? Por que você se vê assim? Você tem que olhar para dentro de você e ver que é uma oportunidade da vida. É uma pessoa que não tem nenhuma religião definida, sabe? Sei. Mas aí ela mostra, assim, é a grandeza que tem do espírito, né? Que a gente pode ver que é um espírito que tem uma maturidade, uma grandeza muito grande, porque realmente a deficiência dela, para a gente que já está acostumada, é bem simples, mas para as pessoas que não conhecem, tem aquele impacto assim quando a vê, sabe? Porque o rosto dela é bem deformado. Mas aí eu fico vendo a pequenez, vou dizer que por mim, que hoje não. Mas antes eu já olhava muito para ela com pena, meu Deus, como é que vai ser a vida dessa menina e tal. E você levando para isso é a grandeza que o espírito tem, não é isso? É verdade. Porque diante de determinadas situações de sofrimentos dantescos que a luz brota, que a luz ali se expressa. É como a cana e o caldo precisa de aperto para o caldo aparecer, né? Então, muitas vezes, a pessoa, o espírito precisa dessa dor muito grande para acordar Deus em si, para despertar. E precisa receber a ajuda dos que estão ao entorno, né? Se aquele estiver ao entorno colaborar também, porque é uma expiação, às vezes, que precisa receber esse bálsamo, essa luz daqueles com os quais a pessoa caminha. Embora que muitas vezes a programação já se dá com alguém que está ali ao lado, que se prometeu também ajudar nesse processo. Para o nosso tempo estar se esgotando, eu vou falar só dessa questão. Eu sei que vai passar um pouco do horário, mas é necessário. A última, 646. Estará subordinado, eu pulei as outras, falta de tempo, certo? Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique, por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Então veja que os espíritos responderam, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo.
nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse-o Jesus, a propósito do óbolo da viúva. Então, às vezes a gente dá um valor tamanho, né, a esse bem em abundância que procede da caridade material. Mas que essa caridade, quando a pessoa dá do que tem e sacrifica seu egoísmo, seu orgulho, é um bem valioso. Porque para a gente avançar e conquistar a luz, precisamos sacrificar algo em nós mesmos. Se a pessoa, por exemplo, é rico, dá bilhões, dá milhões, mas ele continua sem sacrificar nada do seu egoísmo, continua na mesma vida que tinha antes, nas mesmas festas, no mesmo pedestal, realmente aqui não tem muito valor para ele, não. Ele tem valor para as pessoas que recebem, mas para ele é de pouco valor. Agora, quando o indivíduo sacrifica seu orgulho, sacrifica seu egoísmo, sua vaidade, em prol da caridade, do bem, aí realmente ele ilumina-se. Por isso Jesus afirmou que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí não é quando ele está se referindo ao rico, é aquele que acha que o que ele tem lhes pertence. Mas quando o indivíduo tem riquezas materiais, mas sabe que tudo pertence a Deus, e está apenas colocando-se ali como um administrador, para que outras pessoas, outros grupos usufruam daquela riqueza que ele está administrando, mas que ele se reconhece como um espírito imortal, e que está ali de passagem, que aquele recurso pertence à vida, a Deus, e que cabe ele administrar e fazer um bom uso, esse está crescendo. Porque ele já entende, que ele não está se orgulhando, nem está agindo egoisticamente com aquele bem que tem. Ele está se colocando como um administrador, como um agente da misericórdia, do amor de Deus. Mas aí ele chama a atenção do óbolo da viúva, que ela sacrificou, como muitas mães sacrificam o pouco que tem, até diz, não vou me alimentar não, vou alimentar meus filhos, porque eu tenho força e condições de passar me alimentando só um dia. Às vezes a pessoa vai sacrificar uma novela por algo, por conversar com alguém, por naquele horário fazer o bem a alguém, tem muito mais valor do que ele deixar para fazer isso depois da novela, porque ele já está sacrificando um pouco de si mesmo, dos seus interesses. Ele não pode sacrificar algo que seja essencial na sua vida para atender a outra. Por exemplo, a pessoa não se ama, e vai atender o outro cheio de revolta, de mágoa, inquieto, não acolhe bem o outro, porque a gente só oferece o outro o bem que a gente está se dando. O que adianta? A pessoa diz, Jesus pede para eu ajudar as pessoas, aí a pessoa vai ajudar, entre aspas, cheio de mágoa, cheio de impaciência, de irritação, tratando mal o outro. Então ele não está oferecendo, ele não está sacrificando a sua impaciência, não está sacrificando seu orgulho, seu egoísmo, está diminuindo, está menosprezando. É isso que Jesus, porque a lei áurea, do amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, deve ser tudo com a mesma intensidade. Por exemplo, quando a gente ama a Deus, a gente se vincula a Deus, e o amor que Deus nos tem, ele se expressa em amor a nós mesmos, e a gente oferece ao outro o amor que estamos nos dando. Deve ser tudo com a mesma intensidade. No momento que a pessoa diz que ama mais o próximo do que a si mesmo, então pode ser que ele esteja sendo motivado pela culpa, pelo remorso.
e que a luz não se faz na relação com o outro. Agora, se ele começar pela culpa e for refletindo, para depois transformar essa culpa em responsabilidade, e a responsabilidade lhes dê o prazer de fazer o bem pelo próprio bem, aí são sequências, né? Que a pessoa naturalmente vai conquistando. Então, em relação a isso, deixa eu ver se eu encontro uma mensagem de Emmanuel para eu falar sobre isso. Porque diz o Evangelho que nós só temos o que damos. Então, se a gente dá amor, é porque a gente tem amor, né? Se a gente tem amor e dá o amor, esse amor vai crescer, porque você está multiplicando. Quanto mais você dá amor, mais você tem amor, porque esse amor está sendo exercitado, está aumentando de intensidade, né? Emmanuel diz: cede ao próximo algo mais que o dinheiro, de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, teu tempo, e em verdade estarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Então, a mensagem é: eia agora, vós que dizeis amanhã. Tiago 4:13. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A boa semente plantada agora, ou seja, a palavra útil pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito e reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durma sobre a possibilidade de fazer o bem. Não te mantenhas na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar e desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Então veja, para a gente cair em nós e perceber qual é o meu possível de cada dia. O que é que eu tenho possível? Porque a vida não cobra o impossível. Ela só cobra o possível. Quando a gente deixa de fazer o possível de hoje e procura fazer o amanhã, pode ser que o outro amanhã já esteja inquietado, irritado, impaciente, guardando mágoas, porque nós podíamos ter dado atenção e não demos naquele horário, por ter dado mais atenção ao nosso interesse pessoal, um egoísmo que poderia ter sacrificado em prol do outro. Isso é uma análise que a gente precisa fazer, né? Para que a gente possa reconhecer quais são de fato os recursos que Deus me disponibiliza, o sentimento que eu tenho, né? Os recursos o tempo que eu tenho, porque a gente também não pode atender, a pessoa é profissional, tem aqueles horários para atender a profissão, aí deixar para atender a outra, aí a pessoa justifica, diz, olha, agora eu não posso, mas tal dia, tal hora, a gente está certo, está combinado, para evitar que o outro indivíduo acorde o mal em si e a coisa piora. Do mesmo jeito, é uma ferida moral que a gente traz na alma e a gente dá mais uma atenção lá fora, ao externo, e não trata daquela ferida, não vai ao médico muitas vezes.
agrava, a pessoa não vai ao médico a seu tempo, pode agravar. Quando for tratar, a coisa já está numa situação. For uma ferida moral, a pessoa, por exemplo, ocupa o dia com tantas atividades que não marca um encontro consigo mesmo. Encontro consigo para meditar, para orar, por pedir por alguém. Pode ser que quando a gente venha a fazer, a coisa já está mais grave, o nosso coração pode ter entrado outros males, a gente fez sintonia com outras situações, às vezes falou palavras ásperas com alguém, porque a gente não parou naquele momento para aquietar a mente, a alma. Então é isso que Emmanuel, né? Depois vocês leiam em casa, reflitam um pouco sobre essa passagem. É o capítulo 119, Fonte Viva. 119, Fonte Viva, porque é muito importante para a gente não estar adiando o bem que nos é possível fazer hoje. Porque quando a gente adia esse bem, pode ser que quando venha a fazer, os seus efeitos não sejam tão necessários como hoje. Porque a pendência, a gente já traz pendências do passado. Não é tão fácil a gente se reencontrar com determinadas pessoas. Pode ser que depois que a gente queira fazer, a pessoa tenha morrido, né? Ou tenha se transferido de estado, de situação, ou está muito inquieta, não quer mais nos ouvir. São situações que a gente deve prestar a devida atenção. Então vamos à prece, que tenhamos todos um Natal com Jesus, um Natal de luz, permitindo que Jesus nasça em nossos corações, nas nossas almas, adoecidas pelo orgulho, que Jesus possa medicar o nosso coração, para que a humildade possa se expressar, porque o Natal de Jesus é perdão, é humildade, é calma, é paciência, é amor, né? Os mimos que da festa de Natal, mas não devemos tirar a essência da presença do Natal em nossas vidas. A reconciliação conosco mesmo, o sentar, passar revista, esse encontro com Jesus, com o guia espiritual, para que o seu Natal esteja sempre presente. Gratos estamos pela presença de vocês durante o transcurso deste ano, pela luz que se fez e pela luz que se fez nas nossas relações, nossos corações, e que possamos continuar cultivando esta luz, porque somos espíritos, filhos da luz, criados para a luz, para iluminarmos, conquistarmos a nossa luz própria, e nós precisamos uns dos outros, porque Deus é através do outro, que é ponte, que nós alcançaremos uma vida melhor. E um grande abraço, Feliz Natal, em família, cada um consigo na relação com Deus e com o próximo. Que Deus nos abençoe a todos. Quer dizer alguma coisa? Agradeço, Toninho, pelo estudo, as reflexões, e abençoe a todos nós, para que o ano que vem seja melhor, de mais superação. Alguém Um abraço mais? a todos. Também quero agradecer, seu Toninho, o carinho que o senhor dispensou a todos nós, como sempre, né? Cuidando de nós com tanto amor. Agradecer a todos os nossos companheiros de estudo e desejando a todos muita paz, muita luz, muita saúde e que possamos trabalhar cada vez mais a nossa espiritualidade. Que Jesus possa habitar no nosso coração hoje e sempre. Um bom Natal para todos. Seja. Que Fiquem assim com seja. Deus. Obrigado. Alguém mais? Feliz Natal, minha gente. Feliz Natal para todos. Seu Antônio, é as primeiras vezes que eu estou participando. Agradeço demais assim, as belas palavras que tem dado. Minha vida tem melhorado muito durante o dia a dia. E, às vezes passo por alguns problemas que às vezes não expõem, mas as belas palavras dos colegas e a sua, com sabedoria, nos faz fazer reflexões no dia a dia. E às vezes em algumas atitudes que a gente toma e depois diz assim, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu não pensei? Por que eu não fui melhor? Né? Porque às vezes a gente olha o outro, né, e julga e diz as coisas, mas não dá às vezes o caminho ou uma palavra, uma solução para que aquela pessoa saia daquela situação, né? Então é muito difícil. Eu tenho passado alguns problemas, mas
Estou vendo. Muito Então, eu bem. agradeço demais as palavras até aqui, né? Que foi um amigo que indicou também, o amigo Everton. Não sei se o senhor está lembrado Sei. aí agora no Aham. momento, mas foi ele que me conduziu até aqui o grupo. E muitas vezes eu não falo no microfone porque eu estou entendendo e estou fazendo a reflexão, mas de vez em quando passo as mensagens durante as palestras. Então, só tenho a agradecer esse momento, espero continuar, se Deus quiser. E um Feliz Natal a todos, que a gente possa fazer muitas reflexões, porque, apesar de tudo, a gente sabe que, por exemplo, 2020, 2019, final de ano, todo mundo fazendo planos, né? Fazendo reflexões, querendo isso, querendo aquilo, e de repente a gente se para numa pandemia que para tudo e desfaz todas as nossas, sei lá, nossos planos, digamos assim, né? E seja em todas as esferas, pelo menos é essa conclusão que eu estou tendo de reflexão do ano passado para este, né? Então, esse final de ano meu, minha reflexão vai ser mais diferente. Muito bem, então, Jane. assim, digamos assim, uma lição, não sei se exatamente com essas palavras, mas, gente, muito obrigada. É isso que eu tenho a E dizer. obrigado também pela sua presença e vamos continuar no próximo ano. Alguém Tá bom. mais? Muita saúde a todos e ao senhor também, seu Antônio. Tá, Deus te Toda abençoe. Tchau a todos. Eu tô Feliz indo, Natal. Até mais, Maria. Deus te Bom dia abençoe. a todas. Diga aí, Eliette. Eu gostaria de agradecer a Deus por tudo. Gratidão ao Senhor por me iluminar, me ajudar em todos os momentos difíceis que eu passei durante esse ano. E que foi assim, eu cheguei aqui, foi um milagre de Deus. E não seria tão fácil se eu não tivesse a sua ajuda. Então, muito obrigada. Um Feliz Natal para o senhor, para toda a família, para todo mundo do grupo. E eu estou com muita saudade de ir para o centro, saudade do senhor. Muito bem. Muito obrigada. Eliette, Deus te abençoe também nesta caminhada. Vamos continuar junto, aprendendo um pouco mais com a doutrina espírita, com Jesus. Deus te abençoe, viu? Feliz Natal para você. Obrigada. Tchau, Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Feliz Natal, um grande abraço. Se Deus quiser. Bom o seria ano que que vem estivéssemos nós bem juntos, né? Para a gente trocar essa energia anímica. Mas a gente troca a energia mental, né? Sentimento essencial. Tchau, Toninho. Tchau, Até o gente. próximo ano. Tchau, um Com abraço. todos os Deus te abençoe. ensinamentos, Feliz Natal a todos. Bom recesso aí. Mas o Vai, recesso do cara. estudo espírita não parou não, né? Temos que estudar Olha, diariamente. o estudo do Evangelho, faça uma leitura completa do estudo do Evangelho e da obra Psicologia do Evangelho de Joana de Anjos, certo? Para a gente começar em fevereiro com essas duas obras. Exatamente. Tá. Tá bom. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. E a Suela, um abraço. Um abraço, Toninho. Fácil. Deus te abençoe. Feliz Natal, Toninho. Obrigado por tudo, viu? Só Feliz gratidão. Natal. Deus A te abençoe. fraternidade, a Câmara da Luz, a você, a esse grupo de estudo. Meus domingos serão um pouco mais tristes, Muito mas bem. vamos continuar na sintonia e Vamos fevereiro continuar. voltar. É verdade. E aí, Deus te abençoe. Estamos juntos. Feliz Natal, gente. Um Natal abençoado para vocês e para suas famílias. Obrigada pela companhia de todos os domingos. Vou ficar com saudade, mas em breve voltaremos. Aprendo muito com todos vocês. E obrigada, Toninho, por nos ajudar nessa caminhada. Muito obrigada mesmo, tá, gente? Um abraço Deus te carinhoso em todos. abençoe. Deus te abençoe. Vamos continuar. Essa saudade vai fazer parte, né? Mas a gente vai administrá-la, buscando sempre nas leituras, nas reflexões, a presença do Cristo em nossas vidas. Deus te abençoe, Rayana. Amém, Toninho, a nós todos. Um abraço. Um abraço. Então, até mais vocês todas. Até o próximo encontro.